Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje é o dia 13 da nossa jornada Oriaja, dia 13. Se você está assistindo essa jornada no gravado, quero te dizer que ainda assim eu fico muito feliz. Eu sempre falo, né? É bom estar ao vivo, que aí a gente consegue interagir com vocês, é uma delícia. Mas se você não consegue, às vezes por causa do horário, tá tudo bem. Lembra de acompanhar a jornada, está ficando gravado aqui no meu Insta. E sempre que você puder, deixa um comentário lá que eu olho, né? Eu entendo o que está acontecendo com você, mesmo que você não tá ao vivo, eu entendo o que está acontecendo com você através dessa jornada. Gente, hoje é o dia 13 da nossa jornada. Estamos aí numa construção incrível, linda. Pelo menos é isso que eu tenho recebido no meu inbox, né, pelo direct, o pessoal falando muito, as transformações, as reflexões, as mudanças que já estão implementando, porque isso é extremamente importante. E lembra que nós estamos cumprindo a primeira etapa da nossa jornada, que é esse tempo de purificação, é esse tempo de alinhamento, é esse tempo de reflexão, de pensarmos sobre algumas coisas. Deixa eu só ligar aqui o ar, porque ontem eu fiz uma live com a Carlinha e o celular superaqueceu. Falei que o assunto tava tão importante ali que o celular aqueceu. Então, não vamos arriscar. Deixa eu já ligar aqui que fica melhor. E hoje, gente, tem surpresa. Vocês viram aqui, ó? Hoje tem surpresa. O que será que é essa surpresa, hein? Quem será que vai saber que surpresa que é essa? Enquanto vocês estão chegando, lembra o quê? Coraçãozinho. Coloca coraçãozinho aqui e pega aqui, ó, a asa delta e já manda essa live para outras pessoas. Hoje a surpresa é boa, prometo para vocês. Hoje a surpresa é boa. Hoje eu acho que a live vai ser mais suave na nave. Será? Às vezes a gente cria uma expectativa, né? Será que vai ser mais suave? Eu espero. Mas eu vou esperar, gente. Vocês trazem mais gente pra cá. Bora lá. Bora fazer o povo acordar. Bora fazer o povo vir pra cá. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula da formação de perfil comportamental. Então minha voz também não tá ajudando muito. Mas estamos aqui, gente, no corre, pensa. Quem tá lá no perfil comportamental, coloca aqui a nossa hashtag HMLover. Quem tá lá no perfil comportamental, coloca aqui pra gente. Tem gente que eu vi aqui que já chegou, que tá lá no perfil. Gente, perfil comportamental é vida. Perfil comportamental salva relacionamentos. Perfil comportamental nos ajuda realmente a sermos mais empáticos, a sermos mais assertivos. E eu aconselho você fortemente, se você não tem esse conhecimento, se você nunca fez uma devolutiva de perfil comportamental, se você não sabe do teu perfil comportamental, olha, vale a pena. Deixa eu ver, a Tati colocou aqui, assisto todos os dias gravados, não perco por nada essa jornada. Que bom, Tati, que bom. Mas que bom que você tá ao vivo aqui hoje, né? Que bom que você tá ao vivo aqui hoje. Muita gente linda chegando. Lembra de clicar aqui na asa delta, encaminhar essa live para outras pessoas, para que a gente possa cada vez mais espalhar essa mensagem para outras pessoas também. Bom, gente, bora trazer a surpresa, então? Tem um pessoal, eu não consigo nem mais fazer surpresa pra vocês, né? Vocês já pegam as coisas no ar já, né? Deixa eu ver aqui, a Marta falou que hoje é feriado em Portugal. Marta, aqui em Campinas também é feriado? Mas pra gente, quem é empreendedor, quem é empresário, eu não sei como é que é pra vocês, mas eu nunca me ligo nessas coisas de feriado. Então, aqui em Campinas, né, é um feriado municipal, mas de verdade nem sabia que era feriado. Deixa eu trazer a surpresa pra vocês logo, pra gente começar. Bora lá? Vamos ver se a surpresa vem.
Vamos ver. Olá! Bom dia! Ó, João, quero te dizer que nem consigo fazer mais Já surpresa. nem sou mais surpresa, né? Você já é. O pessoal já tá acostumado com você aqui já. Ai, ai, que bom, que bom. Bom dia, pessoal. Tô eu aqui para poder falar junto com a Flávia sobre um assunto que ela vai dizer qual é. É isso aí. Gente, eu quero dizer para vocês. Essa jornada tem sido incrível. Lembra que eu sempre comento com vocês que a transformação primeiro acontece onde? Na minha vida. Na minha vida. Gente, não tem como. E aí pode falar, João, as coisas estão fluindo, né? As coisas estão fluindo aqui, né? Gente, olha só, é muito doido quando você seta a tua mente, quando você realmente cria uma intenção sobre aquilo que você quer na tua vida, quando realmente você trabalha, né, a tua mente para poder focar em algo que vai ser importante para você, que vai gerar resultado. Gente, eu vou falar para vocês, nesses últimos 2 meses, né? A gente já está aí há 30 dias trabalhando todos os dias, no sentido, todas as noites, né? Todos os dias a gente já trabalha, mas a gente está tendo entrega todas as noites, todas as noites. Eu venho, essa minha jornada começou dia 3 de novembro, com algumas entregas que eu ainda tinha pelo IGT, né? E depois nós começamos com as nossas formações, e aí tivemos mentoria do IE2, fechamento da turma. Aí a gente teve PNL, estamos agora com HMI. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Lá atrás, mais ou menos em setembro, eu parei para fazer essa conta e eu vi que eu ia trabalhar direto, sem pausa, do dia 3 de novembro até o dia 10 de dezembro. Sem pausa, sem pausa, sem sábado, sem domingo, sem feriado. Mas sabe o que é incrível? É Só que você falta 2 dias. Isso que é tem, incrível. tem hoje ainda, tem quinta e sexta. Mas sabe o que é mais incrível? Quando você trabalha isso na tua mente, é como se você realmente se preparasse. Então, por mais que eu sabia que seria desafiador, porque seriam muitos dias de muitas entregas, né, de muita exigência, ao mesmo tempo eu posso afirmar para vocês que tem sido uma fase de leveza. Não é que a gente não se cansa, mas emocionalmente você trabalha a tua mente para preparar a tua mente para aquilo que está por vir. E é isso que eu quero que vocês compreendam sobre a importância do que nós estamos fazendo aqui nessa jornada. Nós estamos nos preparando, nós estamos passando realmente por uma fase onde todo esse alinhamento está acontecendo. E hoje é o 13º dia dessa jornada. Hoje é um dia muito importante. Por quê? Porque a gente começa a consolidar todo esse trabalho que está sendo feito. Quem tinha, e aí eu vou falar com muito amor no meu coração, mas quem tinha que desistir já desistiu. Sabe assim? Quem tinha que desistir já desistiu. A possibilidade das pessoas que estão aqui já há 13 dias cumprindo rigorosamente a jornada permanecer é muito grande dessas pessoas chegarem ao final. E no meio de tudo isso, é claro que a gente sempre vai agregando novas pessoas para trazer cada vez mais esse apoio para todos nós. E hoje, gente, o João veio com esse intuito. O João veio com esse intuito. Por quê? Porque existe. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre uma passagem bíblica Deixa que eu falar diz um pouquinho muito. sobre isso que você acabou de dizer, Flávia, só para eles entenderem um pouquinho mais sobre esse ponto que a gente tem em relação à parceria, em relação ao trabalho, em relação a setar aquilo que é bom e positivo. Nós sabíamos que seria um final de ano muito intenso de trabalho. Quando Flávia olhou para o calendário e viu que tinha, né, um nível de entrega extremamente elevado, isso envolvia a mim e ela também, porque esse nível de entrega não era só dela, não é só de um lado. Uma parte foi só dela, né, quando ainda tinha parceria com o outro instituto, uma parte mais minha, mas a nossa entrega integral, nós dois, seria muito intensa. E aí o que acontece? Vocês calcularam que nós estamos há 13 dias num desafio
entrou mais isso, porque não estava no plano. É verdade. Esse desafio, ele não estava no plano. E seria muito fácil para ela ter todas as justificativas do mundo para dizer assim, não é o melhor momento para começar um desafio de lives. Mas ela tomou a primeira ideia, quando ela pensou no desafio de lives, não foi por ela, foi por vocês, entendeu? Foi para realmente trazer mais um pouco mais do que é o conceito de Deus, o conceito de orar e agir, para que vocês possam, né, sair de fato dessa mente que não funciona às vezes, para que a gente possa destravar. Então a gente se doou mais ainda, ela se doou mais ainda para poder fazer isso. Então a gente está numa vibe de dormir tarde e acordar muito cedo. E não dá tempo, muitas vezes, de dormir no meio do dia, para poder dar aquele cochilinho, né, para poder ajudar a recuperar as energias e tudo mais, que é importante também, né? Tem gente que não consegue dormir como eu, tem gente que consegue dar uma descansadinha, e isso é muito produtivo. É produtivo, gente. Dar uma dormidinha, uma descansadinha no meio do dia é produtivo, isso não é preguiça. Então pensem nisso. Tem pessoas que funcionam muito bem assim. E o ponto é, nós estamos pensando realmente em contribuir com vocês. Não importa o que esteja acontecendo, mas é importante que você, ao longo da sua vida, saiba se preparar para os imprevistos, que eles podem surgir e eles podem vir novos trabalhos na sua vida. E como você vai agir? Qual tipo de flexibilidade você tem na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, para que você possa estar aceitando novos desafios quando eles aparecem. E é muito louco, né, gente? Que, hoje mesmo o João falou assim, eu queria mais uma horinha de sono, né? Porque, como o João falou, a gente tá numa vibe assim. A questão é que a gente não dormir muito tarde, porque igual ontem, a aula terminou, era 10 horas da noite. Mas daí, gente, a aula termina, você tá numa pilha. Aí a gente foi jantar, daí a gente foi conversar, aí depois subimos, fui tomar banho, não sei o quê. Então, tipo, sei lá que hora que a gente foi dormir, era mais de meia-noite, possivelmente. Só que no outro dia, 6 da manhã, o celularzinho tá tocando. O celularzinho tá tocando. Mas eu quero dizer uma coisa. E aí eu ainda falei pra ele, eu falei, então, se prepare, porque a gente dorme junto, né? Então, a hora que o meu celular toca, a hora que o meu despertador toca, consequentemente, acaba acordando ele também. Eu falei, olha, se prepare, porque essa jornada só se encerra dia 7 de janeiro. Então, a gente vai passar as férias. Quero dizer, se você ainda não tinha percebido isso, a gente vai passar as férias, tá? Acordando cedo. Ele, meu Deus. Quem vê pensa, né? Quem vê pensa que ele acorda muito tarde mesmo. Aí chega sábado, aí fala assim, olha, hoje a gente pode dormir até mais tarde. Aí o que acontece sábado, gente? 6 da manhã, o olhinho tá assim, né? Porque daí tem um Não, corpo. teve dia, acho que foi sábado, não, foi domingo, acho que passado. Sabe que hora que eu acordei sozinho? 5h20 da manhã. Falei, não, pelo amor de Deus, me deixa dormir. Mas não tem jeito, o corpo da gente acaba acostumando. E assim vai. E assim a gente toca, né? E tudo isso puxa muito o que eu entendi que a gente precisava falar hoje. Algo que é extremamente importante e relevante para os nossos relacionamentos. Porque assim, gente, não tem como você construir uma vida de plenitude, não tem como você construir uma carreira de plenitude, não tem como você construir projetos em plenitude se você não tiver relacionamentos que caminhem em plenitude. E vamos resgatar o conceito de plenitude? Vocês lembram quando eu falei para vocês? Às vezes a gente cria situações utópicas na nossa vida. Às vezes a gente cria, até por uma necessidade mesmo, né? Da gente acreditar em ilusão. Nosso líder espiritual, ele fala muito sobre isso. O quanto nós nos iludimos. E toda mentira que a gente conta para nós é uma ilusão. E às vezes a gente cria aquela ilusão de um relacionamento perfeito, de uma sociedade perfeita, de uma relação de chefe e funcionário, de uma relação às vezes horizontal na tua, né? Então você com o teu parceiro ali, você com o colaborador de perfeição. E eu já quero dizer, gente, isso definitivamente não existe. Não existe.
Os relacionamentos, assim como a nossa vida, eles são feitos de altos e baixos. E muitas vezes o que vai acontecer é que numa situação de extremo cansaço, como que nós estamos, e que possivelmente todos vocês também estão, nós já concluímos, a gente já entendeu que esse ano foi um ano mais desafiador, que todos nós nos cansamos muito mais, talvez, do que 2020. Mas quando a gente chega nesse momento de muito cansaço, de extremo cansaço, a gente começa nessa vibe de férias, férias, eu quero descansar, eu quero viajar. O que acontece, gente, é que nessa relação, e aqui eu quero que vocês lembrem, né? Eu e o João, nós somos marido e mulher, mas nós também somos sócios no nosso instituto. Então a gente tem outras. Ele tem alguns projetos que ele toca sozinho, e que aí eu tô ali de futriqueira, né? Não é conselheira, né? É futriqueira, né? Porque às vezes eu quero futricar e não só dar conselho. Então a gente tem outras relações fora o casamento, ok? Nós também temos a liderança do nosso ministério. Então a gente também tem divergências lá, ok? Só que muitas vezes o que acontece quando nós estamos num nível de muito cansaço, quando muitas vezes a gente vem de muitas batalhas, quando muitas vezes a gente vem de muitas guerras que nós estamos vivendo, a nossa sombra conversa com a sombra do outro. E esse é o grande risco. Quando a sombra de um conversa com a sombra do outro, e a gente toma aquela situação como sendo a principal para nortear o nosso relacionamento. Então eu quero te chamar a atenção, porque às vezes numa situação como essa, tudo que você precisa, além de descansar, é se retirar. É entender que às vezes um passo atrás é fundamental para você olhar o contexto e olhar a situação de fora. O João na PNL semana passada ensinou, né? É você dissociar e você parar de olhar a situação como se você estivesse dentro, imerso naquela dor ou naquela sua verdade, na sua razão, para você ter um olhar de fora e conseguir enxergar você e a outra pessoa dentro daquele momento que vocês estão vivendo. João, queria que você falasse sobre isso, porque você tem essa habilidade, né? Inclusive, uma vez você foi contratado por uma multinacional, numa das suas jornadas da carreira, você foi contratado justamente porque você tem essa habilidade de dissociar e de ver esse todo, essa visão mais holística da situação para você conseguir ter informações melhores para tomar uma decisão. Essa parte que eu usei muito isso no trabalho, ele precisa ser usado em relacionamentos de uma maneira geral. E essa habilidade, ela é simples porque você precisa... É um movimento bem simples de se fazer. Só que muitas pessoas não conseguem fazer esse movimento por estarem extremamente envolvidos ou envolvidas na situação. Então, o caso que aconteceu, ele foi prático. Eu estava em um trabalho, né, não é trabalho, uma entrevista para um trabalho, para uma empresa. Naquele momento, eu precisava, porque eu estava desempregado, tinha sido desligado de uma grande empresa. E de fato, aquele movimento era dentro de uma... Como é que fala? Eles estavam... Era uma entrevista, só que era uma dinâmica. E nessa dinâmica, sabe, como a gente trabalha no comercial, a dinâmica que eles colocaram era de uma parte do pessoal vendendo e uma parte do pessoal comprando. Então, fazendo o papel de comprador e de vendedor. Então, tinham praticamente 10 pessoas vendedores e 10 compradores. E eu era um vendedor. Então, eu fui colocado do lado do vendedor. E aí eles falaram, agora vende, sabe? Para realmente ver a postura das pessoas. E todos os vendedores foram para cima da mesa dos compradores que estavam sentados e virou aquele mercado de peixe. E eu fiz o mesmo movimento, né? Fui junto, né? Aquele estouro de boiada. Vai que tem que vender. E aí todo mundo querendo se mostrar. E naquele momento, imediatamente na minha mente veio algo. Sai daí, porque não está legal esse local. E você não está enxergando o todo. Então, quando eu escutei isso na minha mente, rapidamente eu dei 2 passos para trás.
E a hora que eu dei 2 passos para trás, qual foi o meu objetivo? Enxergar o todo. Eu não estava enxergando o todo. Eu estava enxergando apenas aquela situação. Eu estava enxergando apenas a pessoa que estava à minha frente e as pessoas que estavam ao meu lado. Quando eu saí do todo, eu saí, dei 2 passos para trás, eu pude enxergar o todo e identificar dentro do todo quem era o comprador que estava mais, que era o mais enérgico. Eu me movimentei para frente dele para tentar fazer a compra. É óbvio que não se vende nada numa dinâmica como essa, né? Mas o que aconteceu é que a dinâmica foi parada neste momento e todas as pessoas foram dispensadas quem eles não queriam e selecionados aqueles que eles queriam. E eu estava onde? De selecionados. E quando veio para mim, a primeira pergunta que os entrevistadores fizeram para mim, qual foi? Por que que você deu 2 passos para trás? Foi nítido o seu movimento. Então, ou seja, aí eu tive a oportunidade de explicar que eu precisava enxergar o todo, que não estava legal, aquela pressão e 2 passos para trás não é desistir, mas sim olhar o todo, pronto. Resultado, contratado, por quê? Porque eu tinha uma visão diferente da dos outros. Então, o que é isso? A Flávia explicou sobre PNL e quando a gente fala de desassociar, isso está ligado mais à imaginação, quando você vai realmente perceber e olhar para uma situação vivida sua do passado, é você olhar de uma forma de fora. E esse olhar de fora te traz um poder significativo em relação à situação que você viveu ou que você está vivendo. Então, esse segredo é fundamental quando você está emocionalmente envolvido com uma situação que você precisa resolver. Então, Flávia falou aqui no começo sobre você ter as sombras se falando. Neste momento que você está vivendo com as sombras, o que é mais importante para você? É recuar, entendeu? É recuar e entender que se você manter a sombra falando com a sombra do outro, certamente haverão grandes problemas, entendeu? Nós vemos em relacionamentos pessoas que chegam a matar outras pessoas. Por quê? Porque estão conversando sombra com sombra. Aí a pessoa, depois que mata, às vezes fala assim, poxa, mas não era eu estava fora de mim. E isso é perigosíssimo para nós. Então, esse ato de você sair, né, e desassociar, e a desassociação ela está muito mais voltada a pensamento, a imaginação. Quando você revê uma história vivida e você vê ela de uma forma vivida. Esse fato de você sair quando é importante estar no presente é simplesmente recuar. Então, recuem. Recuem porque é importante para você. E esse recuo é para você poder ter um olhar do todo. Lembra disso. Não é para você desistir. Não é para você sentir-se fracassado ou derrotado. Não, muito pelo contrário. Tem muitas vezes que dentro de um local, quando a gente fala de guerra, por exemplo, dentro de guerra, o recuo ele é uma estratégia. É uma estratégia para a vitória. Então, esse é um ponto principal que precisa ficar na sua mente. Essa flexibilidade de você saber quando recuar para ter uma visão do todo, para poder atacar simplesmente um ponto que seja o ponto chave para você poder ter a vitória, é fundamental. Dentro de uma conversa, dentro de um trabalho, dentro daquilo que é importante para você. Então, olhe o todo. Isso é fundamental. E qual que é a grande questão, né, gente, que a gente precisa trazer para esse momento para vocês? Porque, de novo, lembra que a gente está nessa jornada. A gente não vai conseguir chegar no topo sozinhos. Aí você pode falar assim, ah, mas eu não sou casada. Ah, mas eu não tenho sócio. Né? O meu trabalho, eu moro sozinha. O meu trabalho, eu mesmo me viro. Ok, mas você tem pelo menos os teus clientes. Você tem os teus fornecedores. Você se relaciona talvez com, né? Às vezes você tem que resolver os problemas com o síndico do teu prédio ou com o gerente do teu banco. Ok? Ou com o teu vizinho que vive deixando lixo na frente da tua porta. Gente, então são coisas, às vezes, que são corriqueiras do nosso dia a dia, mas que se nós não temos essa visão, se nós não temos essa percepção, isso afeta a nossa vida como um todo. E muitas vezes a discussão, aquilo que acontece, né, num momento justamente caloroso, onde as nossas sombras se encontram, elas determinam o nosso futuro. É isso que vocês precisam refletir. Que às vezes as decisões que nós tomamos numa situação como essa, elas vão determinar qual vai ser a nossa colheita. Porque aí a gente passa a tomar decisões
não mais apenas pautado naquele momento. A gente passa a tomar decisões futuras sem levar em consideração tudo que você já construiu na tua história, tudo que você já viveu, todos os recursos que você já acumulou na tua jornada. Então, presta atenção numa coisa. Tem uma passagem que está lá em Amós 3:3. Amós 3:3 diz o seguinte. Olha só. Diz o seguinte. Porventura, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Porventura, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? E muita gente baseia o quê? Começa a tomar decisão porque ela diz, mas eu não concordo mais com fulano mesmo, então eu não vou mais caminhar com ele. Eu não concordo mais com fulano mesmo, então eu não vou mais caminhar com ele. Só que olha só que interessante, gente. Existem muitas situações na nossa vida que Deus, ele vai se colocar de uma forma para nós que parece contrária à nossa própria decisão. E aí? O que você faz? Você desiste de caminhar com Deus? Você desiste de andar com Deus? Porque muitas vezes, gente, entendam uma coisa. E a gente está aqui no nosso processo, né? No nosso ore e haja. Acho que o João travou. No nosso ore e haja. E lembra que dentro dessa questão do ore e haja, nós estamos o quê? Construindo o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos construindo tudo aquilo que nós estamos, o quê? Entendendo que a gente vai precisar abrir mão nessa estação, nessa jornada, para podermos o quê? Irmos para a próxima estação. E irmos para a próxima estação munidos das sementes que nós queremos semear para 2022. O que você vai semear em 2022? O que você... O João caiu, gente. O que realmente você tem o objetivo de semear para você colher lá em 2022? E relacionamento, gente. A conexão com o relacionamento, ela tá muito profunda. Porque você não vai conseguir conquistar uma vida de plenitude, de graça. Você não vai conseguir conquistar tudo aquilo que realmente você está buscando se você não alinhar o seu relacionamento. Se você não alinhar os seus relacionamentos. Porque os relacionamentos que nós temos, as pessoas com as quais nós convivemos, elas podem sim alterar a nossa rota. Elas podem sim alterar a nossa jornada. E a grande pergunta que você vai precisar se fazer nesses últimos dias é: com quem eu estou andando? Gente, está cheio de feriado pelo Brasil hoje, é isso mesmo? Será que o povo tá com medo? É dia 13, né? Daí o povo fica com medo, tem esses negócios, né? Dia 13 diz que não tem muita sorte, né? É um dia que o pessoal tem esse misticismo. Aí o pessoal tá tudo de feriado. Já repito a passagem, Paulo. Mas o que você precisa se perguntar é: os relacionamentos que eu tenho, eles realmente, como eles têm influenciado a minha vida? Os relacionamentos que eu tenho, como eles têm influenciado a minha jornada? Porque a partir desse momento, eu vou determinar as escolhas que eu vou fazer. As escolhas que eu vou fazer. Então, olha só, é dia 13 da nossa jornada, gente. Porventura, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? E a passagem é Amós 3:3. Amós 3:3. Eu também acredito, Tato. Dia 13, para mim, é um dia bem especial. Aliás, eu não sei se vocês sabem, né? Mas o número 13, ele significa libertação, definitivamente. É o significado do número 13, é libertação. E eu acredito que talvez muitas pessoas estão precisando se libertar emocionalmente. Aqui. Se libertar de relacionamentos tóxicos. Se libertar de situações tóxicas. Se libertar, muitas vezes, de questões
que estão o quê? Voltei. Que estão distanciando você do teu verdadeiro propósito, do teu verdadeiro chamado. Gente, não é a gente culpar o outro, tá bom? Não é a gente culpar o outro. Tem uma máxima, né, que o pessoal sempre diz, né? Você quer ser feliz ou ter razão? Você quer ser feliz ou ter razão? Entenda uma coisa, gente, não é um extremo ou outro. Existem momentos que você precisa dar razão. Existem momentos que você precisa dar razão. Mas existem momentos que você vai ter que, às vezes, abrir mão da tua razão para você poder ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de sossego. Porque senão você... Essa história de sempre querer estar certo, de sempre querer ter a razão, muitas vezes vai roubar de você a felicidade. Então, você encontrar o equilíbrio disso é muito importante. Você encontrar o equilíbrio desse processo é muito importante. E é para isso que a gente tem pessoas ao nosso lado. Para muitas vezes, inclusive, nos mostrar que as escolhas que nós estamos fazendo não são as mais assertivas. Gente, tem dia que não é fácil, porque às vezes tem dia que o João me faz enxergar coisas que eu não estava vendo. Mas aquilo não é gostosinho. Quando às vezes ele olha para mim e fala assim, Flávia, ó, eu acho que aqui você está passando um pouquinho do limite. Eu acho que aqui você não está sendo tão assertiva. Eu acho que aqui você está sendo ou muito racional ou você está sendo muito mental. Você está focando só no resultado, você está focando só nisso, só naquilo. Gente, dói você ouvir isso. Não é gostosinho. Mas o quanto permite que você ajuste o quê? A tua jornada. Ajuste a tua rota. E aí, João, queria que você falasse um pouquinho, porque assim, às vezes as pessoas sempre falam, né? Mas como é que eu vou ouvir a Deus, então? Como que dentro desse processo de um relacionamento, onde eu preciso muitas vezes dar esse passo atrás, como é possível saber se realmente é Deus falando comigo ou é a minha sombra falando comigo, são os meus medos, são as minhas incertezas? Como que eu posso buscar por esse processo? A pergunta de US$ 1 milhão, né? Como a gente pode ouvir, ou ver, ou sentir a Deus? Eu costumo dizer o seguinte, Deus ele quer se relacionar conosco. E existem formas que ele usa para se relacionar conosco, para se comunicar com a gente. E ouvir é uma delas. Então, ele usa muito os nossos sentidos. E os sentidos são, né? Os sentidos, tato, olfato, visão, paladar e audição. Perdão, tá? Falei os 5. Então, ou seja, os 5 sentidos que existem na nossa vida e é a forma que Deus se comunica conosco. Eu costumo dizer muito assim, que vocês vão me ouvir falar várias vezes. Ah, eu ouço a Deus, é ouvir a Deus. Por quê? Porque é a forma que Deus se comunica comigo. Ele fala. Então, tá vendo? Eu até ia dizer, é a forma que Deus fala comigo. Por quê? Porque o falar comigo é a audição. E eu ouço mais a Deus. João, mas você ouve a voz de Deus audivelmente? Claro que não. Entende? E esse é o ponto onde as pessoas não conseguem entender, porque eles querem ver as coisas espirituais do modo natural. E o modo natural, ele normalmente não acontece na forma, né, no espiritual. Então, o espiritual é o seu espírito. E o natural é o seu corpo físico. Então, se o meu espírito precisa se comunicar com o Espírito de Deus, nós estamos falando de mente, da mente de Cristo. Eita, Então, que eu acho que ele caiu de novo, gente. eu tô travado? Agora voltou, mas travou. Voltei, travei. Voltou. Tá. Então, para mim, parece que eu tô normal. Travou de novo. Travou de novo. Gente, eu vou seguir aqui. Eu vou seguir aqui, né? É tão interessante, né? A luta acontece até na internet, né? Até na internet. Mas eu acredito que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E só resgatando, puxando um pouquinho o que o João estava falando, a gente precisa entender que Deus ele vai falar conosco de várias formas. De várias formas.
Deus muitas vezes ele vai falar com a gente através de um sonho. Deus muitas vezes ele vai falar com a gente através... Eu costumo brincar, né, com os nossos mentorados. Eu falo, gente, Deus fala comigo até através da placa do carro, né? Deus fala comigo através de um horário no relógio. Ele sempre vai encontrar uma maneira de se comunicar. Agora a questão é como você, se você está aberto, se você está disposto, se você realmente está liberado, livre o suficiente para poder ouvir a Deus. João, eu estou tentando te trazer e ele está falando que você não pode, eu não posso aceitar. É como se eu não pudesse te aceitar, não pudesse te convidar. Eu estou tentando aqui, mas não está indo. Tenta sair de novo e voltar. Tenta sair de novo e voltar. A surpresa tá enroscada hoje, gente. A surpresa tá enroscada hoje. Mas tudo tem seu propósito, né? Tudo tem seu propósito. Então, olha só. Dentro desse processo, a gente vai ter que sim buscar ouvir a Deus. Para entender sobre as decisões que nós precisamos tomar. E muitas vezes compreender que até mesmo sobre as nossas relações, Deus ele vai trazer clareza. Sobre a situação que você está enfrentando, sobre o momento que você está enfrentando. Olha, Joselise falando que Deus fala com ela através dos pássaros. Meu Deus, aqui, gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui em casa tem muito pássaro, as maritacas de manhã. Por isso que a gente acorda às 5h20 da manhã. Porque elas vêm o quê? Elas vêm na nossa janela. E aí é onde a gente também sente Deus falando conosco, através da natureza, né? Através de, às vezes, uma pessoa na rua que te dá um sorriso. E também através das pessoas que nós convivemos. Você precisa entender isso. Deus ele vai falar com você e muitas vezes ele vai usar as pessoas que estão diante de você. Esses dias atrás foi tão lindo, porque eu e o João, a gente tinha saído acho que do shopping e a gente estava conversando. Não, foi quando a gente voltou lá do Rio de Janeiro. A gente voltou do Rio de Janeiro. E na volta, né, a gente tinha ficado em São Paulo, o carro tinha ficado em São Paulo. E aí, na volta, a gente veio conversando sobre diversas coisas e tomando decisões. E quando a gente chegou aqui em casa, a Mel virou pra gente e falou assim: eu preciso falar uma coisa com vocês. Deixa eu ver se o João consigo trazer ele. Eu preciso falar uma coisa com vocês. Eu falei, tá, fala. Ela falou, olha, sobre isso que vocês estão falando, eu penso que vocês deveriam fazer assim, assim e assim. E aí, gente, é a nossa filha de 16 anos falando sobre coisas estratégicas que ela acreditava que nós deveríamos fazer. Mas eu e o João, a gente está sempre muito antenado. Porque a Mel, ela tem uma sensibilidade espiritual muito grande. E ali, quando ela trouxe toda aquela estratégia, eu entendi que não era apenas a Melissa falando. Mas eu entendi que era Deus usando a vida da Melissa para falar conosco naquele momento. E que aquela instrução que ele trouxe era para que nós pudéssemos ser mais assertivos em uma estratégia que a gente estava traçando para nós. Então, o quanto a gente ter essas percepções vai nos ajudar nesse processo, porque lembra, gente, eu vou ficar reforçando isso até dia 31 de dezembro. Nós estamos em um período de alinhamento. Você vai ter que começar a partir de agora a escolher qual é a bagagem que você vai levar para 2022. O que você vai deixar na tua mochila para 2022? Tem gente que vai precisar esvaziar muito a mala. Tem gente que vai precisar tirar muita bagagem. Porque se você não abrir espaço para o novo, se você não abrir espaço para tudo aquilo que você quer colher em 2022, se você levar tua mala cheia, se você levar tua mochila cheia, se você levar tua bagagem cheia e completa, Deus não vai poder acrescentar na tua vida. Deus não vai poder acrescentar na tua vida, porque já tem coisa demais. Já tem coisa demais.
E entenda que não é o que você tem de mais, o que você sabe de mais, que vai te ajudar. Muitas vezes é justamente isso que vai impedir você de viver as promessas e tudo aquilo que o Pai tem para você no próximo ano. E dentro disso você vai ter que rever as suas convicções. Vocês estão ouvindo o passarinho ali com o João, gente? Vocês vão ter que rever as suas convicções. Vocês terão que rever as suas escolhas. Vocês vão ter que rever tudo aquilo que vocês construíram ao longo desses anos para entender o que faz sentido e o que não faz mais sentido. Porque o que não faz sentido vai ser peso. O que não faz mais sentido vai ser peso na tua bagagem. E se você não se esvaziar, não vai ter espaço para coisas novas entrarem. Não vai ter espaço. João, eu queria que você deixasse uma mensagem final para nós podermos orar. Eu sei que hoje foi meio tumultuado, né? Mas até isso eu vejo a mão de Deus. Porque até nisso a gente precisa entender que às vezes as coisas não vão ser do jeito que a gente quer. Às vezes as coisas não serão do jeito que a gente pensa. Eu acho que é importante falar da forma como a pergunta que a Manu fez aí, como eu faço, o como, né? Muitas vezes a gente fica muito pegado no como fazer, como agir, e a gente esquece simplesmente de agir, de fazer. E o ponto principal aqui, e aí vai respondendo para ela, mas da mesma forma para todos, é que aquilo que Deus quer falar conosco, Ele vai falar. A questão é que muitas vezes a gente vai impedir isso de chegar no nosso coração como sendo de Deus. E muitas vezes a gente não consegue entender que isso é o que Deus quer para nós. Por quê? Porque a nossa carne está muito forte. Gente, que desafio! A carne não é fraca. Quando a carne é forte demais, o seu espírito fica muito longe de Deus. E aí você não consegue. Gente, muito louco, né? Eu não sei para vocês, mas o João travou aqui de novo. Deixa eu abrir aqui os comentários e aí vocês me falam. O João travou para vocês, gente? Ou sou eu que tô travada? Me deixa saber aqui, coloca nos comentários, por favor. Me deixa saber aqui. É, foi ele que travou mesmo. Bom, olha só, em algum momento eu também tinha travado, agora voltou. Gente, em algum momento o João vai voltar de novo, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, nas férias eu vou trazer ele para ele ficar aqui do meu ladinho, assim. Eu vou trazer ele para ele ficar do meu ladinho. Aí não tem perigo de travar. Mas eu acho que em resumo, né? Se eu posso resumir hoje, é nós justamente percebermos. É justamente nós percebermos que tudo que Deus espera de nós, eu acho que a gente realmente precisa dessa flexibilidade. A gente precisa desenvolver essa flexibilidade, de entender que às vezes a gente precisa mudar de lugar, né, Edi? Talvez a gente precisa. Eu vejo tudo como sendo estratégico. Eu vejo como Deus fala com a gente em todas as situações. Em todas as situações. E a gente precisa compreender que às vezes a gente vai ter que sair do nosso lugar e ir ao encontro do outro. Assim como talvez eu teria que eu me deslocar e ir ao encontro do João. E eu vejo que muitas vezes a gente quer ficar no nosso lugar. A gente quer ficar paralisado lá onde a gente está. E a gente quer que Deus fale com a gente ali onde a gente está. A gente quer que Deus mande um sinal, e Deus tá mandando sinal. Deus tá falando assim, ó, muda de lugar. Muda de lugar. Mas a gente não quer ouvir aquilo, porque é incômodo. O João tá aqui agachado agora. E eu tenho certeza que para ele não tá confortável. Mas muitas vezes a gente precisa compreender que a gente vai precisar o quê? Nos ajustarmos.
Nós vamos precisar nos submetermos. Nós vamos precisar o quê? Ajustarmos. Ajustarmos a nossa fé, ajustarmos os nossos sonhos, ajustarmos os nossos desejos, para que a gente possa se submeter e entender aquilo que verdadeiramente Deus deseja para as nossas vidas. É isso. Amém? Eu quero orar com vocês, gente. Eu quero orar com vocês. Desculpem pelo dia de hoje, que foi muito intenso, né? Eu caí várias vezes da live, mas que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. E sabendo que, de fato, Ele quer falar com todos, Ele fala com vocês. E a questão é, até quando você vai permitir que Ele fale ainda mais? Não deixe as coisas saírem do controle, porque só você pode continuar ouvindo a Deus, porque Ele sempre vai estar lá. Mas o quanto você vai se aproximar dele é uma questão sua. Vai, meu bem. E aí, gente, entendam, né? Se realmente eu não estiver disposto a mudar de lugar, se eu não estiver disposto a entender que Deus vai usar, às vezes, o passarinho, às vezes vai usar a internet, às vezes vai usar a própria dor que você está vivendo. Talvez eu não consiga ter a direção exata de para onde seguir, de como fazer e o que fazer. Vamos orar? Vamos para a parte mais importante? Vamos? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque obrigada, meu Deus, porque quando nós perdemos o controle, o Senhor está no controle. Obrigada, meu Pai, porque quando nós achamos que as coisas não estão dando certo, é porque elas estão dando certo. E obrigada, meu Pai, quando nós decidimos ouvir, prestar atenção nesses detalhes e reconhecer que em tudo o Senhor está conosco. Eu quero te pedir, Paizinho, que nessa manhã o Senhor possa trabalhar no coração de cada um aqui, na mente de cada um, para que nós possamos ter um espírito mais livre, que nós possamos entender que as coisas não precisam ser encaixadas dentro de um padrão, que nós possamos compreender, Pai, que existe uma infinidade de maneiras onde o Senhor vai falar conosco e vai se conectar conosco. E para isso nós só precisamos de uma atitude, é nos dispormos, é nos despirmos para entender que no detalhe o Senhor estará ali, para nos dar um recado, para nos dar uma direção, para que nós possamos fazer um movimento. Pai, nesse tempo que nós estamos buscando por aquilo que precisamos deixar para avançarmos para a próxima estação, nesse momento onde nós estamos sendo purificados, onde nós estamos abrindo mão dos nossos medos, das nossas dores, até mesmo das nossas expectativas, Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem falado conosco no detalhe. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem se feito presente. E para aqueles que estão com os olhos, ouvidos e a visão atenta, o Senhor tem revelado qual é esse caminho, é essa direção que nós precisamos seguir. Obrigada por isso, meu Deus. Obrigada por isso. Queridos, Deus fala o tempo todo. A gente só precisa entender que às vezes Ele vai usar situações e circunstâncias que nem nós mesmos estaríamos, né, conectados. Mas quando a gente se dispõe, Ele vai se revelar para cada um de nós. Um lindo dia para você. Vai lá agora e faz diferença na vida de alguém. E amanhã, às 7 da manhã, eu estou aqui novamente para a gente continuar seguindo a nossa jornada. Beijo grande no seu coração. Fique com Deus e até amanhã.